Vamos falar sobre um assunto que é, sem exagero, uma questão de vida ou morte dentro da indústria: a segurança na movimentação de cargas. E olha, isso vai muito além de simplesmente seguir regras. O que está em jogo aqui é a sobrevivência de um negócio e, mais importante ainda, a vida das pessoas. Pois é, essa frase aqui, ela resume tudo de uma forma muito direta. Não existe margem para erro. Quando alguma coisa dá errado nessa área, as consequências são as piores possíveis. Vamos entender melhor por que isso é tão crítico. Ok, vamos lá. Pensem na movimentação de carga não como uma tarefa qualquer, mas como o sistema circulatório de uma fábrica. É o que bombeia a vida para todo o resto. Se ela para, a produção inteira para. Então, não estamos falando de um procedimento chato só para conseguir um certificado. Estamos falando da função que mantém a operação de pé. Mas e se esse coração falhar? É aí que a gente entra na realidade nua e crua dos fatos. Agora nós vamos olhar para os números, porque eles não mentem e mostram um cenário bem sério sobre o que realmente custa negligenciar a segurança. E os dados estão aqui. Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, equipamentos como guindastes, pontes rolantes e empilhadeiras, eles estão consistentemente no topo das estatísticas dos acidentes mais terríveis. Isso inclui mortes e amputações. É um alerta que simplesmente não dá para ignorar. Agora, olhem só que impressionante. A gente poderia imaginar que a maioria dos acidentes acontece porque o equipamento quebrou, certo? Mas os dados mostram exatamente o contrário. Em 80% dos casos, a causa raiz é erro humano. Quer dizer, a máquina não falhou, o processo falhou. Então, o que significa esse tal de erro humano? Não é só um deslize, um momento de distração. Na verdade, são falhas muito maiores. É falta de planejamento, é pular a inspeção de um cabo ou de uma cinta. É aquela cultura perigosa do jeitinho, da improvisação. São decisões erradas, não um acaso. E as consequências, nossa, elas vão muito além do acidente em si. Tem o custo que a gente vê, as multas, a interdição da área que para tudo, mas tem o custo que não se mede em dinheiro, o impacto emocional e moral que uma vida perdida causa em toda a equipe, em toda a empresa. Isso é imensurável. Diante de um cenário tão grave, como é que se constrói uma operação segura, então? A resposta não está em achismos, mas sim num sistema, num framework bem estruturado. Vamos ver como é que se cria essa blindagem contra as falhas. Segurança não é algo aleatório. Existe uma hierarquia de regras bem clara. Lá no topo temos a lei, as normas regulamentadoras, as NRs. Abaixo vêm as normas técnicas da ABNT, que detalham o como fazer as coisas do jeito certo. E complementando tudo, as normas internacionais, como a ASME, que trazem as melhores práticas do mundo todo. Ok, mas por que seguir essa papelada toda? Além de ser lei, existem 3 motivos fundamentais, 3 pilares que mostram por que isso é tão importante para cada pessoa envolvida na operação. O primeiro pilar, e o mais importante de todos, é a vida. Um erro na papelada do escritório pode ser corrigido. Agora, na movimentação de carga, um erro de cálculo, usar uma cinta já gasta, isso pode ser fatal. Simplesmente não existe uma segunda chance. A regra de ouro é clara. Jamais, em hipótese alguma, ficar debaixo de uma carga suspensa. O segundo pilar é a proteção do património. Esses equipamentos, pontes rolantes, guindastes, custam uma fortuna. Operar do jeito errado pode causar o tal do efeito chicote, que é quando a carga balança violentamente e bate em tudo, danificando a estrutura, o material e o próprio equipamento. Seguir as normas, no fim das contas, economiza muito dinheiro. E o terceiro pilar é a blindagem jurídica. Em caso de acidente, a primeira coisa que a perícia vai querer saber é: a equipe era treinada? O treinamento e o cumprimento das normas protegem o operador de uma acusação de imperícia e a empresa de uma acusação de negligência. É a proteção legal de todo mundo. Bom, já vimos o porquê. Agora vamos para o como. Como é que a gente transforma todas essas regras e pilares em ações do dia a dia lá no chão de fábrica? A chave para isso é uma palavra: inspeção. E existem 2 tipos de inspeção que são cruciais. A primeira é a de pré-uso. É aquela rápida, visual, que o próprio operador faz antes de começar o turno para ver se não tem nada de muito errado. A segunda é a periódica.
Aí a conversa é outra. É uma inspeção técnica, detalhada, com registro, que pode até usar tecnologias avançadas para achar defeitos que o olho não vê. E esta tabela aqui, pessoal, ilustra perfeitamente a política de tolerância zero. As regras para descartar um acessório são claras, preto no branco. Um cabo de aço que afinou 10%, um gancho que abriu 5%, uma cinta com a etiqueta que não dá para ler. Tudo isso é sinal de descarte imediato. Não existe, dá para usar só mais essa vez. Não dá. E aí a gente chega na hora da verdade. Depois de entender as regras, os métodos de inspeção, tudo se resume a uma coisa: a responsabilidade individual e coletiva de colocar esse conhecimento em prática. Essa metáfora é simplesmente perfeita. Tentar mover uma carga de toneladas sem saber o que está fazendo, sem checar o equipamento, é exatamente isso. É como dirigir de noite numa estrada desconhecida e de farol apagado. É uma aposta com chances altíssimas de dar errado. O objetivo final de todo esse processo é elevar o nível da tarefa. Não se trata de força bruta. Trata-se de aplicar princípios da engenharia para mover objetos pesados de forma inteligente, eficiente e, acima de qualquer outra coisa, segura. Porque, no fim do dia, no fim de tudo, é isso que importa. Todas as normas, as inspeções, os procedimentos, eles existem por um único objetivo. Um objetivo muito humano: garantir que cada pessoa que entrou para trabalhar saia do mesmo jeito que entrou e volte para a sua família. E para fechar, fica aqui essa provocação. Pensem nisso por um instante. Se essa pergunta fosse feita hoje, na operação de vocês, qual seria a resposta? Ter esse documento em mãos não é só burocracia, é a prova viva de que a segurança está sendo de fato levada a sério. Portanto, a conclusão de hoje é uma ação. A atitude mais simples e imediata que se pode tomar é essa: verificar os acessórios em uso. Eles têm o lacre da inspeção e ele está válido. Essa pequena checagem pode ser o primeiro passo que vai impedir o próximo grande acidente. A segurança de verdade começa aí,